A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez, estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, que cura, que liberta e que leva o homem para o céu. O texto fica aqui na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 22, que diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, precedentes da verdade. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, para compreendermos a carta de Paulo aos Efésios, é de suma importância nós conhecermos o contexto dessa cidade. Né? A cidade de Éfeso era uma cidade muito importante, situada ali no oeste da Ásia Menor, ali a atual Turquia. Ela tinha um porto, irmãos, naquela época, que dava acesso ao rio Caister, que era um rio que desaguava ali no Mar Egeu. Éfeso ele ficava justamente na interseção entre rotas comerciais ali de grande importância e tornou-se ali o centro comercial, né, de várias pessoas de vários lugares. Lá em Éfeso também, além dessa importante rota marítima, né, uma cidade portuária, tinha em Éfeso, eles ostentavam ali um templo pagão, né, que era dedicado ali à deusa romana Diana, né, em grego Artemis, né? Então, que seria a deusa ali da fertilidade. Então havia um templo ali que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo, viu, meu irmão, minha irmã? Muitas pessoas iam para lá para admirarem, né, e para cultuar também a deusa Diana, né, a deusa romana, né, Diana, ou Artemis aí no grego. Paulo fez de Éfeso, irmãos, minhas irmãs, o centro de evangelização. Por 3 anos Paulo ficou ali evangelizando, né, cuidando das pessoas. Né? A igreja floresceu por algum tempo, mas posteriormente essa igreja precisou ser advertida. A gente vai ver lá em Apocalipse, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo de número 7. Então nós podemos entender ali que a cidade de Éfeso era uma cidade portuária, uma cidade que era muito frequentada por várias culturas. Então por aí os irmãos já podem ter uma ideia, né, de prostituição, de tudo que não presta, tinha no meio dessa cidade. E o que agravava mais era o templo a essa deusa, a deusa Diana, a deusa da fertilidade, Artemis, entendeu? Que tinha prostitutas cultuais. Então, prostitutas cultuais, as pessoas faziam sexo, né, nesses templos, era uma coisa horrível. Então, todas as coisas que não prestam tinham lá. Né? Dizem até que ali também era um refúgio para bandidos, para malfeitores. Então, assim, tudo que não presta tinha nessa cidade. Né? Essa cultura de adorar a deusa Diana era muito forte, ao ponto das pessoas virem de várias línguas diferentes, várias nações diferentes, irem para lá para contemplar ali esse templo, né, que era considerado uma das 7 maravilhas daquela época. Né? Então, esse é o contexto em que Paulo está escrevendo para esse povo. Ele está escrevendo para a igreja, aquelas pessoas que haviam se convertido, orientando a elas como deve ser o proceder, né, do verdadeiro cristão. Paulo, quando ele escreve lá os Romanos, ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui aos Efésios. Ele está dizendo para eles, para que eles não venham, parece que eles possam mortificar o velho homem. Ele vai dizer aqui, no sentido ao quanto ao trato passado, o que vocês faziam no passado, esquece, despojai do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. E é esse que deve ser o nosso comportamento, meu irmão, minha irmã. Nós não podemos continuar fazendo aquilo que nós fazíamos no passado, antes de nós nos convertermos. Aí você pode me perguntar, mas Márcio, quais são esses pecados? O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, a partir do versículo 25, ele vai narrar aqui no final do capítulo 4, início do capítulo 5, ele vai narrar alguns comportamentos. Ele começa no 25, diz assim, por isso, deixando a mentira, ele já começa falando da mentira, crente mentiroso, cuidado. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Cuidado com a mentira. A mentira destrói vidas, destrói famílias, destrói a igreja, divide a igreja. Aí ele continua aqui no texto, deixa eu ver o texto aqui que a minha Bíblia aqui, a minha Bíblia, ela fechou aqui. Pronto, vamos lá, versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Cuidado com a ira. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Cuidado. A ira faz mal não só para você, mas para o outro também. E ele continua. Aquele que furtava, não furte mais, ou seja, aquele que roubava, cuidado, não roube mais. Antes trabalhe fazendo com suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir aos necessitados. Então, seja uma pessoa honesta, que a sua palavra seja se ensina ou não. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Crentes, por incrível que pareça, tem crentes que gostam até de falar palavrão, infelizmente. As pessoas se convertem e não convertem a língua. Pessoas brigonas, só fala coisas desagradáveis, e alguns gostam de falar palavrões, por incrível que pareça. Hábito, acha que palavrão faz parte do vocabulário. Pode fazer parte do vocabulário do mundão, o mundano, aquele que não tem Jesus no coração. Mas nós, servos e servas do Deus Altíssimo, não podemos ter na nossa boca palavras de baixo calão, palavrões, coisas que desagradam a Deus. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Quando que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando fazemos as coisas que desagradam a Deus. Versículo 31. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim, toda malícia. Antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E ele inicia no capítulo 5 dizendo assim, sede imitadores, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. É isso aí, meu irmão. Nós precisamos nos revestir de novo homem. Mortificar o velho e nos revestir de novo homem. Esses comportamentos aqui, narrado por Paulo, não pode fazer parte do povo de Deus. Quem é santo, santifique-se mais. Buscai a santidade todos os dias. Esse é o propósito de nós, cristãos, mortificarmos todos os dias a nossa velha natureza. As coisas que nós fazíamos que desagrada a Deus, nós vamos abandoná-las. O interessante é que essa igreja, quando a gente vai lá em Apocalipse, capítulo de número 2, Apocalipse 2, de 1 a 7, Apocalipse 2, de 1 a 7, carta à igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Uma igreja que ouviu a palavra, mas abandonaste o primeiro amor.
Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ó, chamando a atenção da igreja, essa mesma igreja que Paulo ensinou, que Paulo discipulou, né? A palavra de Deus está aqui para nos ensinar, para nos discipular. Mas muitos preferem dar lugar à carne, né? O que é carne? É o pecado, as nossas vontades, os nossos desejos, e esquecem da palavra de Deus. Alguns querem até fazer uma releitura das Escrituras para justificar os seus comportamentos, né? Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. É nós que precisamos nos adaptar à palavra de Deus e nos alinhar com a palavra de Deus. Como diz o apóstolo João, sede santos, como eu sou santo, disse Jesus. Sede santos. Precisamos ser imitadores de Cristo, como filhos amados. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, dando-nos sabedoria, compreensão, força para podermos nos alinharmos, né? Para poder nos alinharmos aqui às palavras de Deus, aquilo que Deus tem colocado através dos seus servos para nossas vidas. Nós não podemos nos alinhar com o mundo. Nós temos que estar alinhados à palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes, nos dando esse entendimento para a glória de Deus Pai. Fiquem na paz e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.